Olá, meus queridos alunos. Sou a professora Marlúcia de História, né, turminha do sexto ano. Nós vamos iniciar as nossas atividades, as nossas aulas remotas, né, por enquanto à distância, tá, meus queridos? Pela dificuldade que nós estamos passando, né, eu espero que estejam todos bem, né, e aí nós vamos iniciar. Lembrando, crianças, que aqui é o livro de vocês, né? Então, assim, as aulas estão baseadas nesse conteúdo, não é? No livro de vocês e algum outro conhecimento, alguma outra fonte que eu tenha lido ou usado ou adquirido ao longo do tempo, né? E aí, nós vamos fazer uma breve revisão, né? Os exercícios vão ser postados na plataforma Renascer, né? E aí nós vamos ver sobre história e fontes históricas. É a unidade 1, capítulo 1, fazer uma revisão para que a gente possa, né, introspectar e voltar a conteúdos novos, né? Então, começando, né? Há pessoas que veem a história como um amontoado de datas e nomes de gente que já morreu, que nada tem a ver com a nossa vida hoje. E aí eu lanço a pergunta, né? Para que estudar a história? Você pensa assim? 30 segundos, né? Você pensa que a história é apenas um amontoado de datas, não é? E aí eu trouxe aqui essas imagens para a gente perceber, quando a gente vai falar de história e tempo, né? Para a gente perceber como a ação do tempo sobre as coisas, não é? Principalmente aqui, né, nessa imagem que eu coloquei, a gente pode perceber que a ação do tempo na tecnologia, né? De cara, né, a gente já observa com relação às fotos a imagem preto e branco e a imagem colorida, né? De imediato a gente já observa isso, né? Aqui é uma foto dos anos 2020, até mesmo o ano que nós estamos, e aqui uma foto de 1910. E aí, para além disso, a gente pode perceber nessas fotos, né, o que está implícito na fonte. Por exemplo, a moda, como as meninas usavam a sobrancelha, a vestimenta, o corte do cabelo, né? A gente pode perceber isso. E a gente pode também observar nas entrelinhas, não é? Ó, por exemplo, essa criança brincando com um tablet. Você acha que em 1910, 1980, uma criança brincava com um tablet, né? Claro que não, né? Então, assim, a gente pode perceber tanto aquilo que está implícito, como aquilo que está explícito e aquilo que está implícito na fonte. Beleza, crianças? Até aí tudo bem? E aí, aprofundando mais um pouquinho na nossa aula, né, nós vamos ver aqui o que a história estuda de fato, né? E assim, a história, primeiramente, a história é o estudo dos seres humanos no presente e no passado, né? Então, assim, a história é o estudo das sociedades ao longo dos séculos, né? Desde a sua existência, tá certo? Até os dias atuais. E aí, nós podemos perceber ao longo do tempo as mudanças e as permanências que ocorreram, né? E aí eu cito um exemplo bem prático, né, de mudanças e permanências para a gente situar melhor. Por exemplo, você acha que o seu pai, o seu avô, seus bisavós, né, eles brincavam da mesma forma que vocês brincam hoje, não é? Vocês podem, inclusive, em casa fazer esse exercício, perguntar isso para eles, né? Então, assim, a brincadeira, ela existe, é algo que permanece, mas o modo de se brincar mudou, né? Então, assim, atualmente as crianças brincam muito mais online, jogos online, tablets, do que aquelas crianças que brincavam de amarelinha, de peão e por aí vai, né? E aí eu trouxe aqui essa foto para a gente ilustrar também essa questão da mudança e da permanência. Esse aqui é um espaço da nossa cidade, não é? Ele está localizado no centro de Fortaleza. Acho que quase todos nós já fomos a esse lugar, né? E aí a gente pode perceber, ver na prática isso que eu estou falando, né? Ó, o que permanece? A praça, ela permanece, mas o que mudou? E já, de princípio, a gente já percebe a Torre da Hora, né? É algo que ao longo, né, da história do Ceará, de Fortaleza, ela permanece. Ela teve mudança, ela foi restaurada, ela tem outro design, né? Mas ela permanece. Da mesma forma, os prédios, o entorno da praça, né? Mas aí a gente pode perceber a mudança. Aqui, ó, você percebe que a estrutura toda ela mudou, né? O piso, as pessoas me parece que transitam muito mais, né? E aqui já tem menos, né? A gente pode supor o quê?
que as pessoas aqui frequentam a praça muito mais durante o dia do que à noite. Se a gente for na Praça do Ferreira à noite, não tem muita gente, né? E já algumas fontes históricas sobre o Ceará já mostra a Praça do Ferreira mais frequentada à noite, a Praça do Ferreira, o passeio público, né? Então é algo que mudou e é algo que permanece, né? A natureza, as plantas, né? E aí, para a gente encerrar esse ponto, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, né? Existe algo relacionado à história que a gente chama de preconceito da disciplina de história. E aí a gente volta ao início, né? O nosso primeiro ponto lá. É corriqueiro a gente escutar, né, essa desvalorização da disciplina de história, como se não fosse importante estudar a história, né? Mas a história, ela é muito importante para construção da nossa própria identidade, a construção da identidade nacional. Um povo não existe sem sua história, né? Então, assim, a história, ela é tão importante quanto as demais disciplinas, né? Não existe uma disciplina mais importante e uma menos importante, né? Então, elas são igualmente importantes, porque eu posso conhecer muito de matemática, eu sou um matemático, sim, eu conheço muito de matemática, é a minha área, é a minha disciplina, mas eu preciso conhecer a história da matemática, né? Então, assim, a história, ela está presente em todas as áreas da nossa vida e do nosso conhecimento, tudo tem história, não é verdade, meu povo? E aí precisava-se encontrar uma forma, né? Como organizar, como estudar, como ver essa questão que é o tempo, né? Como as civilizações se organizaram ao longo dos séculos para a questão da história, né? É o que nós chamamos de cronologia do tempo, é situar-se no tempo e no espaço. E aí tem um destaque aqui para os calendários, né? E aí eu destaquei 3, né? Mas isso não quer dizer que eles sejam mais ou menos importantes, né? Nós temos aqui o calendário cristão, que para nós cristãos, é o nosso caso, né? A nossa cultura, nós contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. É antes e depois de Cristo, né? Aí eu coloquei aqui essa sigla, né, para a gente observar. Sendo que o depois de Cristo subtende-se. Quando não tem o antes, você já subtende-se que é algo que ocorreu depois de Cristo, né? Então não é tão necessário se usar a sigla. Temos o calendário judeu, né, que também tem muito a ver conosco, né? Jesus, ele era judeu, né? E eles contam o tempo a partir da criação do mundo. É uma outra forma de contar seu tempo, né? E temos também o calendário muçulmano. Os muçulmanos, ele conta o tempo a partir da ida do seu fundador, Maomé, acho que vocês já ouviram falar, a cidade sagrada de Meca, né? E o tempo histórico, né? Primeiramente, o tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação ou às vezes a humanidade, fazendo parte do desenvolvimento humano. E aí, turminha, vamos abrir um parêntese, né, sobre esse tempo histórico, né? Essa transformação, essas mudanças, elas não ocorrem de forma homogênea, igualmente em todos os locais do mundo ou do globo, né? Por exemplo, aqui para a gente compreender melhor, a agricultura, o desenvolvimento da agricultura, ela não ocorre igualmente em todo o mundo, em todo o globo, né? Na Europa ocorre numa época, de uma forma, em um ritmo, no Oriente de outra forma, e assim sucessivamente, tá certo? Então, todo e qualquer tempo histórico, né, ele sofre essas variações, né? Aí eu trouxe também aqui esse calendário, né, desse povo indígena, que ele mede o tempo através do ciclo da natureza, tá certo? Eles observam a natureza, a posição do sol, a colheita, as primeiras chuvas, e assim vai, né? E aí, para ilustrar melhor, né, eu trouxe aqui essa periodização, deixa eu passar aqui, ó, a periodização, né? Como está organizada a história, né? Primeiramente, existe a história e a pré-história, né? O que é a pré-história? É aquela época, aquele período, né, que os povos não tinham escrita, então foi organizada aqui, né, a pré-histórica. E a história é a partir da escrita, né? E aí essa periodização que eu trouxe aqui, ela sofre algumas críticas, né, porque os historiadores consideram que, primeiramente, dividir a história em pré-história e história é preconceituoso, né, porque foi um povo que tiveram a história, que tiveram a importância histórica, né, que é o povo da pré-história. Tudo bem, eles não tinham escrita, mas eles registram toda a sua vida, seu cotidiano, sua forma de viver, sua cultura, através das pinturas rupestres. Então, é um povo que tem história, né?
E outra crítica que se sofre é essa periodização de idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, esses 4 períodos históricos, né? Porque eles consideram que algo é eurocêntrico, né? A partir do ponto de vista eurocêntrico, né? Então fica de fora algumas outras civilizações, não menos importante, África e Ásia, por exemplo, né? E aí também é preconceituoso porque considera-se que apenas a fonte escrita, né? Então, assim, os historiadores tendem a ter essa divergência, essa dificuldade com essa periodização. No entanto, eu ressalto, né? Ela é importante, né, para a gente poder se situar no tempo e no espaço, né? Não tem como a gente ler algo sem situar, para que a pessoa possa compreender melhor. Foi na era cristã, foi na pré-história, foi na Idade Antiga, né? Apesar da gente ter que ter esse ponto de observação, né? E aí, passando para o nosso segundo capítulo, né, que ele vai tratar sobre, ele vai versar sobre fontes e conhecimento em história, certo? Aí eu trouxe aqui o conceito, né, de forma resumida, até mesmo para que vocês possam fazer apontamento nos seus cadernos, fazer anotações para depois voltarem a esse ponto e etc, tá certo? Então, assim, o conceito de fonte histórica é vestígios deixados pelos humanos ao longo do tempo. São o que chamamos de fontes históricas. Em outras palavras, as fontes históricas são documentos que, através de seus sinais e interpretações, permita que o historiador possa reconstruir e recontar a sua história, né? Então, assim, o conceito é esse, né? E de forma bem resumida mesmo, todo e qualquer vestígio produzido e deixado pelos humanos é uma fonte, né? E sobre essas fontes, o que eu posso dizer para vocês? Professora, toda a nossa vida as fontes foram assim? Nunca se questionou fontes? Nunca se teve? Sim, teve, né? E aí teve um movimento, né, na França chamado Escola dos Análises, né? E aí eles começam, essa escola, a partir dos anos 20, eles começam a contestar somente a fonte escrita para se contar uma história. Então, a partir dos anos 20, a gente vai ter uma renovação e uma diversificação dessas fontes, não é? Tudo aquilo que foi produzido pelo homem passa a ter são igualmente importantes. Todo e qualquer indício passa a ser considerado para se contar a história da humanidade. E aí eu trouxe aqui algumas para que a gente possa visualizar e perceber, tá certo? Aí aqui, essa fonte aqui. Quem que nunca ouviu falar sobre Anne Frank, né? O Diário de Anne Frank, né? Muito estudado, existem filmes, existem livros, existe uma série de coisa produzida a partir da leitura, da observação desse diário da Anne Frank, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os horrores da guerra, sobre o cotidiano. Aqui você pode ver o cotidiano das famílias judias, você pode perceber que táticas eles usavam para sobreviver, para não irem para os campos de concentrações, para não serem pegos, né? E é uma fonte relevante para se contar a história do povo judeu, né? Do ponto de vista da Anne Frank, né? Nós temos algo hoje bem escasso, que é carta. Quem aí já viu carta? Quem aqui entre nós já escreveu cartas, né? Temos aqui também o fóssil, né? É uma fonte muito usada para se contar a história. Temos aqui um vaso egípcio, né, que isso aqui a gente chama de cultura material, né? São materiais os vasos, né, produzido pela civilização egípcia. Aí tem os índios, né? Toda civilização tem sua cultura material. Temos uma fonte hemerográfica, que é o jornal, a revista, né, que é um exemplar do jornal O Povo. E não menos importante, mas que ganhou bastante relevância a partir do século XX, da história dos análises, foram os relatos orais, né? Então, assim, principalmente a partir da Segunda Guerra, ao término da Segunda Guerra, né, tanto os soldados quanto os civis começam a dar depoimentos sobre os horrores da guerra, né? Então, é uma fonte rica e muito importante, né, para você conhecer a história. E aí, sobre esse relato, né, eu vou postar lá na plataforma um link que vocês vão acessar o relato de um sobrevivente da Segunda Guerra, tá bom? Para que a gente possa vislumbrar, ver como essa pessoa relata o que significou a guerra na vida dela, tá certo? Então, assim,
E tem outras, né, esse leque de fontes que pode contar a história de um povo para além da cultura escrita, tá certo? E aí, sim, professora, a senhora explicou tudo isso, né? Algumas coisas eu já sei, outras eu relembrei, né? Mas como é que produz esse conhecimento? Né? E aí eu coloquei de forma bem simplificada em 4 passos para a gente ver. Né? Então, primeiramente, uma fonte, ela só é fonte a partir do momento que ela é estudada, que ela é questionada, a partir do momento que um historiador, né, quer questionar, quer produzir, né? Se você tem um fóssil, mas ele tá ali guardado num quarto, numa prateleira e ninguém estuda sobre ele, não tem como, né? Então, assim, primeiramente o historiador ele tem, né, uma pergunta, ele tem algo que ele quer saber, né? E aí eu citei um exemplo aqui bem clássico, tem até no livrinho de vocês, que é saber, conhecer como viviam os jovens em cidades brasileiras nos anos de 1980. O dia a dia, o cotidiano, o estudo, o que esses jovens faziam, como se divertiam. Então, aqui eu tenho um objeto, que é o jovem nos anos 80, né? E aí eu parto para o segundo passo, né? Onde o historiador ele vai buscar essas fontes. Ele vai em museu, ele vai em biblioteca, ele vai em arquivos públicos ou particulares, né? E aí ele começa a reunir essas fontes e a organizar essas fontes, né? Ele faz entrevistas e etc. E aí parte para um terceiro passo. Ele ouve, ele vê, ele organiza, não é? Ele faz um acervo, um pequeno acervo particular para realizar a sua pesquisa e produzir seu conhecimento. Aí aqui eu destaquei aqui para a gente perceber se essas fontes são confiáveis ou não, lançar sobre elas também o questionamento. Quem produziu, por quê, para quê, qual a intenção, o que tem por trás, né, por exemplo, de um jornal da década de 1980, né, sobre esses jovens. Né? E aí aqui é bem atual, né, nós vivemos um momento de disseminação exacerbada de fake news. Né? Aliás, a nossa história do Brasil ela tem várias fake news, né? E aí esse ponto ele é bem importante nesse sentido e a gente pode linkar com o dia de hoje, né? E o quarto e último ponto, né, após todo esse tratamento nessas fontes, né, após interpretar, né, ele cria um método histórico para analisar, para tratar essas fontes, né, e aí ele produzia um conhecimento a partir disso e dessas observações, né, porque existe um método, gente. A ciência humana, como a ciência exata, ela tem um método, né, para você produzir esse conhecimento. Não é o eu acho ou pode ser, não, tem todo um método, né, para se construir esse conhecimento. E por final, o historiador produziu o seu conhecimento e aí ele pode ou ir aqui, né, para o nosso livro de história, para a sala de aula, ou ele pode ir para um congresso apresentar, um congresso de jovens, palestras e assim vai. E lembrando que não é passível de, por exemplo, eu produzi tudo isso, isso aqui é a verdade absoluta, não. Outras pessoas podem questionar, pode trazer outra fonte, pode ser superada essa pesquisa ou melhorada. E aí aqui eu me lembrei que tem um caso bem típico sobre a política do café com leite, né? Que era São Paulo e Rio. E anos depois, né, vem uma historiadora, Carla Viscardi, e ela vai dizer que a política do café com leite não era só o revezamento dos dois estados, né? Mas tinha outros estados que também estavam lá. E na verdade ela disse que não era só a política do café com leite, né? Era a política do café. Né? E é bem interessante. Posteriormente nós vamos ver melhor, tá certo? E aí eu trouxe aqui pra gente algo que eu considero importante, né? Que nós historiadores consideramos importante. Nós precisamos dialogar com outras áreas, né? Ninguém trabalha só. Toda ciência, ela depende de uma outra ciência, né? E aí para o historiador é importante esses 3 profissionais, essas 3 áreas do conhecimento. O antropólogo é importante para nós, o arqueólogo, né, aquele que faz as escavações, descobre os fósseis, né? O antropólogo ele mergulha muito mais fundo na cultura, na subjetividade dos sujeitos históricos, tá certo? E isso é extremamente importante para nós historiadores e o geógrafo também. Né? Então nós temos que constantemente estar dialogando com esses profissionais. E tem outros também, que são só os mais importantes, tá certo? E aí eu quero agradecer demais a atenção.
Quero dizer muito obrigada, tá certo? Espero que em breve nós estejamos todos juntos, né, para a gente vivenciar a sala de aula, né, para nós estarmos juntos, conversando, partilhando, produzindo nosso conhecimento, nos questionando, estudando, né? E eu fico grata pela atenção de cada um. Qualquer coisa eu vou estar no chat, né, para as nossas dúvidas, questionamentos, né, colocar algo mais que ficou a desejar, tá certo? Ou que não coube aqui dentro do vídeo, tá bom? Vou estar lá, vou postar os exercícios na plataforma Renascer. Muito obrigado, beijo no coração.